Paulo Lima, mas antes, né? Com certeza você já está convidado, tenho certeza que você vai acompanhar o Box for You, mas quero te convidar para a nossa enquete também, Pé. Porque nós vamos falar do Vasco, nós vamos entrar na Copa do Brasil, falar da Copa do Brasil aqui no Bom Dia Fox, e olha aí, ó, passamos quase 7 mil votos, hein? O Ramonismo mudou o Vasco. Qual competição o Cruz Maltino tem maior chance de ser campeão? Brasileiro? Copa do Brasil? Sul-Americano? Nenhuma. Tá cheio de corneteiro nessa enquete, secando o Cruz Maltino, secando o Vasco. Eu quero saber o seu voto, Paulo Lima. Acho que está mutado, hein, Pé? Calheiros, antes do meu voto, o Box teremos a presença do nosso gigante Éder Reis na narração. Opa, né? sempre. Sempre bom lembrar, né, que o nosso gigante é um monstro na narração, dentro do cage, dentro do ringue. É um espetáculo acompanhar o Éder Reis na narração. Eu já finalizei ele no tatame, viu, Paulo Lima? Eu já finalizei 4 vezes o Éder Reis no tatame. Ele normalmente ele está sempre levando o mata-leão nos treinamentos, não sei porquê, mas enfim, faz parte do treinamento dele, né? É um aprendizado, é um eterno aprendiz do jiu-jitsu, nosso Éder Reis. Sobre o Vasco, eu acho que no Campeonato Brasileiro é uma expectativa um tanto quanto dificilmente para brigar lá em cima, né? Eu acho que é complicado. E na Copa do Brasil a gente tem que pensar que a turma da Libertadores da América, que fica fora, vai entrar também naquela fase mais do mata-mata e já vem com uma desclassificação da Libertadores da América. Eu caminho aí com uma certa expectativa assim na Sul-Americana, sem descartar a Copa do Brasil. Eu vejo mais, como é mata-mata, o Vasco no mata-mata na Copa do Brasil pode ir mais longe. No Brasileiro, aquela escada de sobe e desce é mais complicada, é uma gangorra muito mais difícil na tabela. E a Sul-Americana é sempre um caminho que eu vejo com muito, muito otimismo para os clubes brasileiros. Paulo Lima, olha aqui, falando no nosso gigante Éder Reis, amanhã tem a pesagem, tá, do Box for You ao vivo aqui no Bom Dia Fox. O gigante vai estar com a gente, viu, PL? Vai estar com a gente aqui, marcando presença no Bom Dia Fox. Mas vamos lá, vamos entrar nesse jogo aí? Bruna, olha, ontem, aliás, um elogio aqui, hein? Quando a gente acompanha a vergonha que é o gramado do Maracanã, o gramado da Serrinha é um tapete, hein? Em Goiânia, uma das sedes aí do Goiás, a bola rolou e rolou bonito para Goiás e Vasco. E um bom jogo, hein, mano? 2-1 para o Vasco no tempo normal e depois a classificação nos pênaltis. Vamos colocar na tela aí, ó, imagens do jogo e quero te ouvir, mano. Como é que você viu essa classificação do Vasco? O Ramonismo tá demais, hein? Vasco venceu mais uma. É verdade, hein, Calheiros? E lembrando a galera, porque às vezes as pessoas acabam esquecendo, a Copa do Brasil não tem mais aquele critério do gol qualificado, né? Então, o Vasco, se fosse no critério antigo, ele já poderia ter passado no tempo normal mesmo, pelo fato de ter marcado 2 gols fora de casa, sendo que o primeiro jogo, ele acabou... Foi 1-0, né, para o Goiás, jogando em São Januário, e agora ele venceu por 2-1. Então, o Vasco já poderia ter passado, se fosse no regulamento antigo, já sem as penalidades. Porém, Calheiros, imaginando o Vasco para essa partida de ontem, até com o retorno mesmo do Pikachu, o próprio Vinícius, mas eles não foram bem. O Vasco ele tem uma característica que eu acho que o Ramon precisa corrigir, que é de não começar bem as partidas. Ele acaba recompondo o time e tendo um pouco mais de volume no decorrer do jogo. Ele acaba tendo uma outra postura no decorrer. Mas isso para o Vasco pode ser muito ruim, isso pode custar caro. Tem o Benítez aí também, que é um cara que tem se destacado muito, viu, Calheiros? Ontem foi o cara do jogo, ele encostando bastante ali no Thales Magno, tentando dar opções ali para o garoto também, mas o Thales Magno é um outro jogador que precisa de uma outra motivação. Eu não sei o que aconteceu com o futebol desse garoto, mas caiu muito. É um cara que está voltando a jogar gradualmente, a verdade ainda tem muito a melhorar, está voltando aos poucos, mas eu acho que a intensidade do Thales Magno poderia ser maior também. É um cara que está deixando ainda um pouco a desejar. E, como eu falei aí também, o Vinícius é um cara que voltou ontem junto com o Pikachu, mas aquele lado direito também tá meio capenga, viu, Calheiros? O Vasco precisa melhorar e corrigir alguns pontos. Mas, de fato, é um time com uma outra postura, é um time com uma outra pegada, e os jogadores nitidamente compraram a ideia do Ramon. É um grupo muito unido, é um grupo que tem noção também das limitações que ele tem, mas ninguém ali, sabe, não compra a ideia do treinador, não falta vontade. É um time que gosta do clube. Os jogadores eles têm identificação com o momento do Vasco. E eu acho que isso é importante para qualquer time, que tenha qualquer tipo de ambição, independente de ser vaga de Libertadores, independentemente de ser campeão. É um time que precisa comprar realmente a ideia do que é a essência do clube. E esses jogadores do Vasco estão comprando.
Mano, e o Benítez e o Henrique, que foram os jogadores que marcaram o gol, marcaram o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. E depois dessa vitória aí da classificação, o técnico Ramon Menezes deu uma entrevista. A gente vai ouvir um pedacinho agora. Está muito feliz, né? Muito satisfeito. Eu acho que toda a torcida vascaína está muito contente nesse momento. Os jogadores estão de parabéns, né? Por tudo. Eu acho que eu tenho que falar muito aqui desses atletas, porque a entrega, a dedicação, né? E aí eu não posso deixar de falar de Vasco da Gama, né? Coisa que eles estão representando muito bem, né? Hoje, um grande jogo, nós sabíamos da dificuldade, o adversário entrou ganhando da gente de 1-0, né? Uma troca de treinador, eu acho que uma motivação por parte dos atletas, né, dos atletas do Goiás. E com todas essas dificuldades, nós chegamos aqui com muita humildade, né, e fizemos uma grande partida. Eu gostei muito daquilo que eu vi, né, não só pela vitória, pela classificação, mas pelo empenho, pela entrega, pela dedicação desses atletas, que todos eles teriam que vir aqui falar alguma coisa, né? E aí eu passando para vir para cá, né? Olhando ali no campo, tudo escuro ainda, né? E os outros atletas treinando com uma intensidade impressionante. Então, isso é o Vasco, né? O Léo, que é preparador físico, dando treino ali para os jogadores que entraram um pouco na partida e aqueles que não tiveram a oportunidade e trabalhando muito. Então, esse é o nosso trabalho. É uma ótima notícia, se a gente pode colocar dessa forma, hein? O Ramon Menezes. Ramon Menezes é uma revelação até aqui. E números, Paulo Lima, que, olha, não sei se o Vasco vai ganhar algum título em 2020, mas já são números que, no mínimo, chamam nossa atenção. E a gente tem que destacar o momento do Vasco. Olha aí, ó, a gente está colocando na tela o desempenho do Vasco nesses 7 jogos sob o comando do Mano Menezes, incluindo aqueles 2 jogos, né, no Campeonato Estadual, Macaé e Madureira, que o Vasco vence os 2, bate 3-1 Macaé e 1-0 Madureira, mas paga a conta, né? Por um início muito ruim no estadual e não consegue se classificar para as finais. Mas olha, em 7 jogos são 6 vitórias, 1 empate, não perdeu ainda o Vasco sob o comando do Ramon. E o que chama atenção, Paulo Lima, a gente sempre cobra equilíbrio nos times, né, nos trabalhos. A gente está vendo um time que nos últimos 7 jogos fez 13 gols, ou seja, tem o setor ofensivo crescendo e o defensivo também. Sofreu apenas 3 gols nesses 7 jogos. E esse trabalho do Ramon aí, Paulo Lima? Ô Calheiros, e quando a fase é boa, o Henrique, que nunca tinha feito gol, a bola desvia e entra. O Benítez, que chegou há pouco tempo, bate na bola, ela desvia e entra. Quando a fase é boa, não tem jeito. É isso. E olha, eu vou te falar uma coisa, eu ressaltei isso na abertura da minha primeira participação, né? Naquele momento falando de Corinthians, eu ressaltei muito esse jogo. É porque a gente fala muito assim, é um futebol defensivo, são técnicos que precisam estudar mais, são técnicos que só jogam para trás, só querem garantir o emprego. Gente, eu ontem, repito, preferi ver o Vasco em detrimento do jogo do Corinthians contra o Fortaleza. Joguei a moedinha para o alto e dei o jogo do Vasco e fiquei ligado no jogo do Vasco, até porque também depois foi para os pênaltis, né? E era um jogo decisivo de vaga na Copa do Brasil. E olha o que nós tivemos de oportunidades dos dois lados, jogo ofensivo até os 52, 53, até o último minuto dos acréscimos. 2 técnicos jovens, o Largue, que está voltando depois da sua passagem lá pelo Atlético Mineiro, o Ramon, que está tendo a sua experiência. 2 times que não estão aí entre os grandes favoritos do futebol brasileiro, mas jogaram futebol ofensivo, jogaram futebol com a cara daqueles que queriam realmente passar adiante sem se preocupar em ir para os pênaltis. Porque tem muito isso, né? O cara fala, não, segura o jogo aí, vamos para os pênaltis. Tem lá um Fernando Miguel que é experiente,
Do outro lado tem o Tadeu, que também é menos experiente, mas também é bom goleiro. Vamos para os pênaltis. E não foi isso que aconteceu. As duas equipes, com o trabalho dos dois técnicos, de modificações que foram feitas no decorrer da partida, com entusiasmo, com acima do desgaste físico permitido por uma partida de 90 minutos, as oportunidades foram claras e várias delas até o último minuto do jogo. Foi um belo jogo ofensivo de futebol. O placar de 2-1 representa a reviravolta do Vasco, que tinha perdido em casa em São Januário. Foi para a decisão dos pênaltis. E aí aquela questão toda, né? O Fernando Miguel brilha numa defesa, em duas defesas praticamente, numa do Marcinho e a outra do He-Man, e, consequentemente, deixa o Goiás fora. Mas a fase do Vasco é boa, não só pela vitória e pela classificação, mas pelo padrão de jogo e pela maneira como o Ramon conseguiu equilibrar e encontrar peças dentro da sua equipe. O Mano ressaltou aí a volta do Pikachu, muito tempo parado, sentiu o jogo. Mas sentiu demais o jogo, errou muito, né? Fez falta para levar cartão amarelo, né? E outra coisa, quando a gente fala do menino que joga pelo lado direito do campo, né? A gente sempre ressalta isso, e consequentemente, a estrutura é outra, é um outro técnico que não está dando a liberdade que ele precisa para jogar. Mas em jogos importantes, ontem, por exemplo, chutou de fora da área, deu bons passes. Mas o Ramon encontrou uma maneira de jogar que está deixando o Vasco sólido. É bom ver o Vasco, o Fluminense e o Botafogo, times do Rio que vivem à sombra do Flamengo há algum tempo no futebol carioca, respirando em fase seguinte da Copa do Brasil, né? O futebol do Rio está largado. E pelo menos nesse recomeço de pandemia, a coisa anda bem, né? A coisa anda bem, tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil. Felizmente, para 3 grandes torcidas do futebol do país, né? O Paulo Autuori, que foi o aniversariante ontem, né? Ganhou um baita presente, né? Mais uma vitória do Botafogo na Copa do Brasil, bateu o Paraná em Curitiba por 2-1 e também se classificou. Já já a gente vai falar do Botafogo. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Tava falando do Ramonista, citei Mano Menezes. É que o Mano tá aqui, ó, embaixo de mim aqui, ó. Ô, Mano, aí eu me confundi todo. Falei Mano Menezes, mas Ramon Menezes, parabéns por esse início de trabalho no Vasco aí. Impressionante, hein, Bruno? Os números realmente do Ramon. Calheiros. E agora a gente vai dar uma olhadinha, que a gente tem aqui separado, um pouquinho do desempenho do Ramon e também do Vasco na época do Abel Braga. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 7 jogos, foram 14 jogos, ó, 6 vitórias, 4 vitórias com o Abel. 1 empate com o Ramon, 5 com o Abel. 0 derrotas com o Ramon, 5 com o Abel também. 13 gols marcados, a gente lembra, teve 3 agora do Cano, 3 do Felipe Bastos recentemente. Com o Abel, 8, gols sofridos 3, com o Abel, 10. Então veio o Ramon aí com 90% de aproveitamento e o Abel com 40%. Mano, quero saber de você agora, a gente olhando, a gente lembrava, né, que foi um momento crítico, mas agora a gente olhando, 90% contra aí 40% de aproveitamento. Bruna, tem um negócio que eu acho que está favorecendo demais aí o trabalho do Ramon, que é o fato do crescimento do Vasco nos bastidores também. É um time que esfriou a parte política do clube ali também, você não vê mais aquela guerra política interferindo dentro do campo. O Alexandre Campelo é um cara que tem conseguido também equacionar a dívida do Vasco, é um cara que tem cumprido com os acordos que ele faz com o elenco. É claro, tem muita coisa para ser acertada ainda. O Vasco ele vive numa pendência financeira muito grande, mas o grupo de jogadores tem acreditado no presidente. Então isso também pesa para que o trabalho dentro de campo seja melhor efetuado. Mas não dá para defender o Abel. O trabalho dele no comando do Vasco foi horroroso, foi patético. E eu acho que a cena mais emblemática que eu tenho do trabalho do Abel no Vasco foi quando o Flamengo jogaria o Campeonato Estadual com um time B, um time formado por garotos, e ele, com medo de perder do time B do Flamengo, ele coloca um time B do Vasco em campo também. Aquilo ali foi inadmissível. Foi inadmissível. Mas eu acho que a postura mudou também do grupo, viu, Bruna? Eu acho que os jogadores do Vasco hoje, eles sentem o que é o Vasco. E muitas vezes ainda nesse mercado capitalista que a gente vive, que a galera só pensa com relação a dinheiro, quero ganhar mais, quero ser rico, quero ser milionário. Hoje você sente nos jogadores do Vasco uma contrapartida com relação ao sentimento que o torcedor tem para com o clube. Os jogadores que jogam hoje no Vasco, eles gostam do Vasco. E como é bom você ter jogadores dentro do clube que não são vagabundos. Porque o que a gente vê em times profissionais aí de jogadores que gostam de dar migué, que não estão nem aí, só querem ganhar altas cifras, não está escrito. E no Vasco você não vê isso.
Você vê jogadores comprometidos com uma ideia. Você vê jogadores que gostam do treinador. Se estão no banco, eles sabem que vão receber uma oportunidade mais cedo ou mais tarde. Porque o Ramon não está ali para sacanear ninguém. Então, nesse sentido, eu acho que o trabalho do Ramon também está conspirando para um lado positivo justamente pelo que está acontecendo nos bastidores do clube. Eu acho que isso daí agregou demais. Concordo contigo, mano. Agregou sim. E 2 nomes, né? 2 nomes puxa essa fila aí. 2 lideranças que fazem toda a diferença para contornar todos os problemas. Não pensem vocês que os problemas do Vasco terminaram, não. O Vasco continua um clube com muitos problemas fora de campo. Mas, olha, o filtro que Fernando Miguel e Leandro Castan fazem, né, no vestiário é fundamental. É importantíssimo o papel desses 2 jogadores no dia a dia do Vasco. E o trabalho, isso tudo aliado, né, a competência está revelando aí o Ramon Menezes.